Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, está no ar mais um Caldo de Cultura. E dessa vez nós viemos até o Teatro Paiol, em Curitiba, que neste ano está comemorando 40 anos de história. Foi no final de 1971 que o antigo abrigo de pólvora de Curitiba se transformou no primeiro teatro de arena da cidade. A inauguração oficial foi só no ano seguinte, em 1972. A construção do Paiol representou um marco nas reformas urbanísticas e culturais da capital paranaense. Até hoje, o teatro é um símbolo histórico e cultural de Curitiba. E neste ano, o Teatro Paiol está com uma programação totalmente especial para a comemoração aí dos 40 anos. Beto vai explicar um pouco para a gente os artistas que já passaram por aqui e os que vão passar, né, Beto? Eu estava aqui vendo o pocket da programação anual, né? Porque é uma programação muito intensa, então eu não tenho memória para tudo. Mas, em todo caso, esse ano a gente começou um pouco diferente, justamente porque é um ano de comemoração, de celebração, mais que tudo. Nós começamos a programação com a oficina de música. Já para abrir as comemorações, uma vez que o aniversário, digamos, um momento histórico dele foi em 27 de dezembro de 71, portanto, no final do ano passado, a gente já abriu a temporada do espaço com a oficina de música. Aí depois nós fizemos um momento muito especial, no dia 29 de março, com a presença do Toquinho, que tocou aqui na noite do aniversário da cidade. E depois a gente replicou esse show na Boca Maldita, com o mesmo repertório, também com uma extensão da comemoração do aniversário do Paiol. E fizemos esse momento e lançamos a programação do ano com algumas séries que a gente já está vendo ao longo vimos ao longo do mês de março, agora vimos abril, maio, enfim, teremos uma programação extensa até o final do ano. Muitos grupos gostam de se apresentar no Teatro Paiol. Um deles é o Trio Quintina. A maioria dos CDs e DVDs foi gravada aqui no palco do teatro. Eu fui até o local de ensaio deles e eles me contaram um pouco as histórias das gravações e do próprio grupo. Confira. O que é quintina? Esse termo tem tudo a ver com a formação, né, do trio. Explica para mim o que é quintina. Então, esse nome veio porque a gente queria trazer já, desde o início, a intenção da multiplicidade do trio Quintina, né? Então, quintina é uma palavra que designa 5 notas dentro de um tempo. É um termo técnico musical que, junto com a palavra trio, a gente quis dizer que era um trio múltiplo, um trio que valia por 5. Então, no início eram 5 elementos musicais: a flauta, o violão, a guitarra, a percussão e a voz. E depois disso a gente seguiu com essa característica básica assim de multiplicidade, aumentando os instrumentos. O Gustavo cavaquinho, o Tizil violão de 7 cordas, fomos aumentando as percussões, colocamos bateria e os sopros também. Eu comecei a tocar sax, clarinete, flautim e por aí vai. Desde o início a gente se propôs a tocar música popular brasileira, né? E a nossa formação também individual, minha, do Gabriel, do Gustavo, voltado para a música brasileira, todo o repertório, as releituras, né? A gente passou por esse estudo
E a gente trouxe toda essa bagagem para o Trio Quintina, nas nossas composições próprias e também como intérprete, né? A gente trabalha também como intérprete. O nosso primeiro show foi no Paiol e não sei, a gente se sente em casa ali, né? É um lugar assim que a gente volta e meia está fazendo apresentações até com outros grupos, né? Que a gente trabalha. E virou uma casa, né? É um lugar onde circula assim pessoas que a gente conhece também, outros grupos artísticos e tal. E eu acho que para música é um lugar bem interessante aqui em Curitiba. Por quê? Porque é muito próximo, né? O público fica quase junto do palco, né? O formato do teatro, por ser as cadeiras muito próximas do palco, assim, é interessante. E o último trabalho de vocês foi adaptado para esse palco, né? Para o palco do Teatro Paiol, correto? A gente optou realmente por fazer no Paiol, né, o trabalho Cirque, né, que tem tudo a ver, porque o Teatro Paiol é uma arena, né, então já leva para essa coisa, já remete, né, a um picadeiro de circo, assim. E então a gente projetou realmente todo o cenário, e até as movimentações que a gente faz durante o show, tudo já pensando no Teatro Paiol, onde a gente fez a primeira temporada em 2010 e a gente registrou, e aí a gente fez mais uma segunda temporada em 2011 para lançar o DVD, e esperamos ainda voltar a fazer mais apresentações no Paiol com esse show. O samba e o choro também tem uma influência muito forte no nosso trabalho, né? O samba antigo, Noel Rosa, Cartola e todos os outros dessa época, e do choro, né, que realmente foi uma escola pra gente, uma escola mesmo no aperfeiçoar um instrumento, né, e aprender a tocar, desde do início dessa nossa aventura aí do Trio Quintina, que tinha essa proposta de se aprofundar na música brasileira. Na verdade, a gente nunca assim foi para esse lado de escrever arranjo para as músicas do trio. A gente se reúne e a gente faz os arranjos juntos, né? A gente trabalha junto, com ideias, mostrando um para o outro e tal. O Gabriel, mais que nesse último, no trabalho do Quintina Orquestra Trio, a gente teve mais essa coisa do naipe de sopros, né? Simulando uma orquestra. Aí teve essa parte de arranjo, né? Que o Gabriel escreveu para os sopros. Mas assim, a base do grupo, né? A gente faz de maneira informal mesmo, assim. A gente já sabe o que funciona, o que não funciona. Claro, a gente está sempre buscando alguma coisa diferente, mas a gente já está em sintonia, assim, né? A gente já sabe trabalhar junto e a coisa acontece rápido, assim. E qual o próximo trabalho do grupo? Vocês falaram da questão, né, da Quintina Orquestra Trio, vocês vão continuar com esse trabalho? Quais são os futuros projetos? Então, a gente já tem um projeto de realizar uma gravação ao vivo, né, para um DVD, já seria, no caso aí, o terceiro DVD do grupo, mas que seria uma continuação desse projeto Quintina Orquestra Trio, que basicamente é o trio à frente, né, e uma banda de apoio que tem baixo, bateria e naipe de sopros para conseguir realizar ao vivo o que a gente construiu no estúdio, que eu gravei todos os sopros e tal. A gente tem um naipe de sopros para dar esse apoio e para trazer essa característica assim, que também é uma influência da gente, minha principalmente, mas o Tizil também, que é tocar com o naipe de sopros. Eu trabalho na orquestra base de sopro há muito tempo, escrevo arranjos e tal, e a gente teve juntos uma banda de gafieira também, que eu acho que tem a ver com esse projeto, que foi a Orquestra Maria Faceira, que também tinha o naipe de sopros e tal. Então esse é o nosso próximo projeto, que chama-se Quintina Orquestra Trio, música brasileira progressiva, porque também a gente sempre tem uma pitada de rock nos nossos arranjos, é também uma influência muito forte que a gente já trouxe antes de se aprofundar na música brasileira. Bom, meninos, muito obrigada pela participação de vocês no Caldo de Cultura. Até a próxima, então.
tradicionalmente, o que a gente faz? A gente usa o Teatro Paiol na série Terça Brasileira como uma estratégia, uma plataforma de lançamento, digamos assim, ou de impulso para os músicos da cidade que tocam ou que cantam, enfim, que tem um repertório a partir da MPB, mas também jazz e também rock and roll, também, enfim, a música curitibana em geral, para lançar o seu trabalho ou usar o espaço como um suporte para promoção do seu trabalho na série Terça Brasileira. E nesse espaço, por conta de termos o Conservatório de Música Popular Brasileira, a gente abre os espaços. E ali no Conservatório a gente tem os nossos grupos, o Brasileirão, o Brasileirinho, a orquestra a base de cordas, a orquestra à base de sopro, e esse ano, ao longo da temporada, eles devem fazer os shows que normalmente eles fazem no MON ou fazem em lugar maior, mas esse ano, em comemoração, eles farão aqui no Paiol. Essa é uma das séries, né? A outra série é a série Terça Brasileira, como eu já disse, e aí, nesse caso, são os músicos independentes da cidade que usam essa plataforma para lançar o seu trabalho, então isso acontece ao longo do ano todo. A Terça Brasileira já é uma série antiga, né? Um projeto que vem, acho que há mais de 15 anos, bastante. Ele nasce a partir do Conservatório de MPB, mas à medida que ele vai ganhando relevo, ele inclui os artistas da cidade, que passaram por lá ou que, de alguma maneira, têm uma relação com a produção de MPB na cidade. Especialmente nesse ano, a gente ainda tem uma série que é a manutenção, na verdade, de uma série de muito sucesso aqui, que é o Paiol Literário, que sai um pouco da linguagem da música, sai um pouco da linguagem do teatro, porque o espaço também é uma ágora para debates, para reflexões, para encontros, a exemplo da série Papo Universitário, que também acontece aqui nesse ambiente, e uma outra palestra, um outro momento de reflexão. O Paiol Literário, obviamente, é uma série de pensadores, de escritores e de reflexão da literatura contemporânea brasileira, e eventualmente convidados de fora do Brasil, mas faz parte também da série que a gente programa aqui em parceria com a FIEP e com o Jornal Rascunho, com a curadoria do jornalista Rogério Pereira. Uma outra série especial para o ano de comemoração é uma série que a gente está acomodando aqui da produção independente, chamado Radar, que é um projeto que a gente acomoda aqui e tem o propósito de trazer para esse espaço, então, artistas que estão despontando na nova MPB brasileira e que vão performar aqui ao longo do ano. E veja a seguir um pouco da história da Palavração, companhia de teatro da UFPR. O primeiro espetáculo oficial do grupo foi no Teatro do Paiol. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Não são só os grupos musicais que se apresentam aqui no Teatro Paiol. O primeiro espetáculo da Palavração, companhia de teatro da UFPR, foi aqui. Isso já faz quase 15 anos. De lá para cá, o grupo tem muita história para contar, desenvolveu uma linha de trabalho própria. É isso que você vai conferir na entrevista a seguir. Oficialmente, a Companhia Palavração foi criada em 1995, mas a história do grupo vem de anos atrás. O vice-diretor da companhia, o professor Alor de Carvalho, que também é professor aqui da universidade, vai contar um pouco para a gente essa história. Antes, como é que a companhia existia? Como é que ela ensaiava? Como é que funcionava? Então, a companhia com este nome, Palavração, né, ela veio com uma proposta da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que queria desenvolver um grupo de teatro, que até então só existiam os grupos artísticos, né? A dança, a companhia de dança, a orquestra, e o teatro ainda não tinha uma companhia oficial. O que existia antes eram grupos feitos por acadêmicos, né? Então, isso, pelos estudantes, então sempre tinha um profissional envolvido, então vários profissionais passaram pela universidade desenvolvendo teatro.
Mas em 95, com esse convite da pró-reitora da época, convidou o professor Hugo Mengarelli, que é do Departamento de Artes, para criar oficialmente uma companhia, né, estável, com um nome e tal. E aí o professor Hugo veio do Departamento de Artes e criou a companhia Palavração, em 95. E você entrou na companhia um ano depois. Em 96 eu entrei para a Faculdade de Artes Cênicas. Eu era calouro da faculdade e lá na faculdade eu vi um cartaz que tinha um festival que acontecia na UFPR. É o Festival de Inverno, que acontece em Antonina, né, no litoral do Paraná. E aí eu, acadêmico, calouro de artes cênicas, maluco para fazer oficinas e tal, eu falei, vou para esse festival. E fui para o festival. Isso aconteceu em julho, né? Em julho, que todo mês de julho tem o festival. E tinha uma apresentação no circo da companhia Palavração. E eu fui assistir. Então eu assisti a apresentação, o La Chose Vivante, que é a peça que eles montaram, né, no período de 95, para espaços alternativos, e eles estavam apresentando dentro de um circo, de uma lona de circo, e isso me chamou muita atenção e eu fui assistir essa peça. E daí eu volto para a faculdade, terminou o festival, né, voltei para a faculdade, em meados de setembro, outubro, eu já vi um cartaz na faculdade, precisa-se de ator, sexo masculino, para a Companhia Teatro Palavração da UFPR. Falei, nossa, aquele grupo que eu vi lá em Antonina, né, tá precisando de ator homem, vou para lá. E aí, então, eu passei no teste, né, vim fazer o teste, passei, eram 3 vagas, eu peguei uma das vagas e já entrei no elenco do espetáculo, O Incrível Retorno do Cavaleiro Solitário, que foi o espetáculo aí de, digamos assim, a grande montagem oficial da companhia dentro de um espaço fechado, né. Aí a gente estreou em 97, 22 de março de 1997, estreamos O Incrível Retorno do Cavaleiro Solitário no Teatro Paiol. Também direção e texto do... Direção e texto do Hugo Mengarelli, nosso diretor artístico da companhia. E você que participou dessa estreia, foi com chave de ouro? Vocês se sentiram satisfeitos, prontos para os próximos espetáculos? Foi maravilhoso. Foi uma grande produção. O Incrível Retorno, ele, nossa, tem mais de cento e tantos personagens. Então, eu entrei, imagina, eu calouro da faculdade, entrei numa companhia de teatro e já fui fazer 7 personagens, para você ter uma ideia. 7 personagens? Fazia 7 personagens nessa peça e foi uma loucura. Correria para troca de roupa, né? Nas coxias ali do Teatro Paiol. As coxias do Teatro Paiol ficavam vivas durante 3 horas. O espetáculo durava 3 horas, com intervalo de 15 minutos. E o público ficava, do início ao fim. Impressionante. 3 horas de espetáculo, maravilhoso, O Incrível Retorno. Foi, assim, um sucesso. A gente ficou em cartaz praticamente 4 meses ali, sem parar. De quinta a domingo a gente fazia. A gente fazia de quinta a domingo, 3 horas. E o público ali, 3 horas, todo mundo Fantástico. É uma comédia, uma paródia do Dom Quixote, né? Então, muito bem trabalhada pelo professor Hugo, né? E foi um sucesso absoluto, assim. Então, a estreia oficial da companhia foi maravilhosa. Desde então, qual é a linha de trabalho de vocês, né, Alouro? O que vocês pesquisam? Qual que é o perfil da companhia? Então, a linha de trabalho da companhia hoje é toda pautada na razão orgânica, que é uma criação do diretor da companhia, o professor Hugo Mengarelli. A razão orgânica, ela consiste num processo de treinamento do ator, onde ele vai desenvolver uma pesquisa interior, e vai se relacionar com o exterior, e vice-versa. Pega elementos externos e traz para o interior dele. Então, esse dentro, fora, fora, dentro, ele está constantemente trabalhando. E aí ator, trabalha o personagem. Exatamente. Ator, personagem, exatamente. E aí, nessa relação, você vai treinando o seu corpo, vai criando repertório. Então, a razão orgânica vai em cima desse trabalho do ator, que aí a gente faz toda essa preparação para poder ir para o palco mais preparado. E para este ano, o que a gente pode esperar da companhia? Um novo espetáculo, uma continuação da pesquisa? Quais os trabalhos que vocês estão realizando este ano? Este ano a gente entrou nas comemorações, né, dos 100 anos da universidade, e a gente buscou um autor que é fundamental assim, dentro das nossas pesquisas, que é o Brecht. Então nós vamos trabalhar, esse ano estamos montando aí para os 100 anos, um espetáculo baseado em 4 obras do Brecht. Dessas 4, o Hugo, como diretor artístico, pegou e fez o link entre elas para discutir um pouquinho o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós estamos dentro de uma universidade centenária e como é que está a sociedade hoje em volta dessa universidade, como que está o contexto dela em volta. E nesse espetáculo a gente vai trabalhar essas questões, assim, reflexões do mundo contemporâneo, o que manda, quem comanda hoje a sociedade? É o homem? É a religião ou é o capital?
ou é o consumo? Né? Então, nós estamos fazendo esses questionamentos, essas discussões. Vamos aguardar aí ótimos espetáculos. Com certeza. Obrigada, então, Alaure, pela sua participação aqui no Grato. Até Um prazer, próxima. voltem sempre. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Mas explica pra gente essa relação de afeto que o artista acaba tendo, né, com o Teatro Paiol. Eu acho que tem a ver com o batismo do teatro. Conforme nós sabemos, ele foi batizado pelo Vinícius, pelo Toquinho, pelo Trio Mocotó, com um uísque sagrado que ele derramou ali naquele palco. Eu acho que tem a ver um pouco com esse misticismo. Mas independente dessa relação mítica com o espaço, que os artistas, especialmente os artistas de música, têm com ele, é muito comum a gente ouvir depoimentos de artistas que passaram por aqui. Eu me lembro do Duo Fel, por exemplo. Eles já fizeram várias apresentações aqui nesse teatro, e a última vez que eles estiveram aqui, o ano passado, lançando o trabalho deles com uma obra, uma adaptação de Beatles que eles fizeram, aliás, um trabalho excepcional. O depoimento deles foi exatamente esse, que voltar para o Paiol é como voltar para casa. A relação dos artistas, em geral, é de muito respeito e muito afeto com o espaço. Tem aí uma carga de subjetividade que é difícil de explicar, mas, em parte, tem a ver com a acústica do espaço, né, pela conformação do projeto arquitetônico, pela distribuição da plateia e pelo histórico do espaço. Ele é muito prestigiado entre os artistas. A gente tem uma demanda de procura bastante grande por esse espaço. A dificuldade, na verdade, é fazer a triagem, fazer com que a gente abra o espaço para o maior número possível de artistas. Então, a gente percebe que, pela procura, muitos artistas fazem a produção aqui independente, sem nenhum tipo de suporte, de patrocínio, pelo charme de fazer aqui. A gente recebe muitas solicitações de espaço para gravação de CD ou de DVD, pelo charme, pela beleza, pela potência de acústica. Eu acho que os artistas têm essa relação. Acho que um bom exemplo recente, o DVD do Trio Quintina, que foi gravado aqui, que ficou com um resultado excepcional. Acho que é um exemplo recente, mas a gente tem um histórico grande de grupos que ou gravam ou lançam aqui, em parte pelo prestígio do espaço, mas em parte também porque esse espaço ele cria uma cumplicidade entre a plateia e o público que transcende ao espetáculo que a gente vê normalmente no palco italiano. O palco italiano é esse palco, como, por exemplo, do Guairão, do Guairinha, que pela configuração dele, como ele é desenhado para ter uma perspectiva, por isso ele chama italiano, porque ele é oriundo ali da Renascença italiana, no momento em que se cria a perspectiva, e ele dá a ilusão de profundidade, então se pode criar cenografias, etc., etc., e efeitos que os diretores de espetáculo gostam muito. Aqui isso não é possível. Então, não com o rigor e com o acabamento que o palco italiano dá. Aqui, então, o show, o espetáculo de teatro, ele vai ser pensado para esse espaço. Então, você vê um espetáculo aqui de um, sei lá, eu vou falar de uma experiência minha, ver o Tom Zé ali, ver o Hamilton de Holanda, o Marco Nanini. É um prazer e é uma cumplicidade que normalmente você não tem num teatro muito grande, ou teatro que tem, como disse, a quarta parede, aquela que é a escuridão que dá para a plateia. Aqui o artista não tem, ele não está protegido pela quarta parede. O sujeito que tosse aqui na primeira fila, tosse no microfone dele. E veja a seguir, no próximo bloco, Roberto Lanza fala mais sobre o Teatro do Paiol e você vai conhecer mais uma obra de arte do acervo da UFPR. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. O Teatro do Paiol foi construído no período da ditadura militar brasileira. Mesmo surgindo num momento de repressão política, desde aquela época, o local é considerado um espaço adequado para a realização de debates e para a manifestação da arte de vanguarda.
conversando com artistas como o Paulo Vítola, por exemplo, com a Yara Sarmento, que tiveram uma relação de militância, de política cultural, mas também de militância política, em vista de que em 1971 estava aí num período de ditadura no Brasil, não faz tanto tempo assim. Então, a comunidade cultural, liderado pelos movimentos de música e de teatro, em particular pelo grupo do Horaci Gemba, onde, junto com a comunidade cultural, se demanda por um espaço que tem uma conformação de arena, né? De ágora, de debate, de postura revolucionária. É o mesmo período que em São Paulo também se cria o Teatro de Arena. É um momento em que o Brasil inteiro, pelo menos a massa crítica, está pensando um Brasil diferente daquele de repressão ou de falta de liberdade de expressão. Se criar um ambiente como esse, que cria uma ágora de debate, de reflexão, de postura ideológica, num lugar que, não por acaso, foi escolhido, era um paiol de pólvora, e que simbolicamente passa a ser um espaço de arte de vanguarda. Nunca deixou de ser um espaço de arte de vanguarda. Ele teve ali, continua tendo um papel fundamental na vida da política cultural da cidade de Curitiba. Não vai se alterar. Sempre que a gente tem um bom debate, por exemplo, mesmo dentro da fundação, a gente procura fazer nesse lugar aqui. Não por acaso, porque é um lugar onde as pessoas podem se ver, a discussão, a reflexão, ela acontece de uma forma muito direta. Você pode ver que o paiol literário tem um pouco essa característica. O escritor vem e conversa com a plateia. O papo universitário tem um pouco esse caráter também de reflexão, de discutir a cidade. Os debates que a Fundação faz com a comunidade cultural costumam ser nesse lugar aqui. É um pouco a tradição dele, ele nasceu um pouco com esse caráter. Então, é fundamental que ele não perca isso. E a Ágora, esse espaço aqui, esse espaço de arena, permite um pouco isso. Então, tá bom. Muito obrigada pela participação aqui no Caldo de Cultura. Até a próxima. Eu que agradeço. O professor Debona inicialmente não era um retratista, né? É um pouco porque a sobrevivência no Brasil, você não tem, nunca se deu muita importância à obra de arte, né? A obra de arte entra para nós muitas vezes como elemento simplesmente decorativo. E uma das possibilidades que tem o artista é se especializar no retrato, né? Então o retrato, ainda existe a convenção que o retrato pintado é melhor que o retrato fotografado. Hoje a gente já perde um pouco essa noção, mas na época ela era bem forte. Então, esse é o retrato do professor Francisco Stóbia, mas que foi diretor do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes e era professor de língua. Se eu não me engano, ele também foi professor da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. É um retrato tipicamente do Debona, né, onde ele joga a pincelada de origem impressionista, mas com o caráter todo pessoal dele, né? Mas realmente ali ele, apesar de que ele não se preocupe com toda essa fidelidade com o modelo, o retrato se parece com o retratado, né? É muito interessante. Ele tem um jogo, né, através da pincelada, que é muito importante. O que eu acho importante na obra do Debona é essa preocupação com o aspecto plástico da pintura, né? A pintura mesmo. O que o Debona está fazendo é pintura antes de ser uma representação de um tema. E o Caldo de Cultura fica por aqui. Gostou do programa? Para rever esta e outras edições é só acessar o tv.ufpr.br. E aqui do Teatro Paiol, nós nos despedimos. Até mais!